Estamos aí das 16 às 17 horas, mas você pode ouvir a qualquer momento pelo YouTube, pelas plataformas digitais. A gente vai falar bastante disso, né? Quando nós começamos aqui na rádio, ou ouvia naquela hora que ia ao ar, ou não tinha como ouvir mais, né? Chorava depois. Exatamente. Perdi o programa. Exatamente. O que eu faço para poder ouvir, né? Pelo menos a primeira vez. Exato. Gente, sensacional isso. Muitas histórias serão contadas com o Luciano Pires. Sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso estúdio Vibecast. Gostou do estúdio, Adorei, Luciano tá Pires? bonito. Me disseram até que dá para alugar, é verdade? Vou Também fazer umas coisas aqui. dá para você utilizar, até para gravar curso, se quiser. Mas, né, Tá muito legal. já que você tem todo um sistema de podcast, de áudio, de mídia, e a gente vai poder conhecer tudo isso, nos acompanhe nos 95,7, mas também no YouTube. Clica agora, vai no YouTube ou direto no Instagram, no meu, do Luciano. Tem o link lá bonitinho para que você possa conferir esse programa e acompanhar com a gente nessa próxima 1 hora aqui na Vibe Mundial e no Vibecast. Bonito isso, né? Vibe Lindo, Mundial no Vibecast. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Vira uma Inc. É a Rádio Mundial Inc. Incorporated. Isso é isso mesmo, Corporation. É, Corporation. Na verdade, é uma transmídia, né? Não é multimídia, é muito mais do que isso. E a gente vai conversar. Luciano Pires, gente, ele é palestrante, escritor, podcaster. Ok? Bonita essa palavra, eu gosto, né? até que põe em primeiro lugar. Põe Primeiro lugar. Então ele é podcaster, Isso. escritor e palestrante. Pronto, Pode ótimo. ser essa ordem? É um profissional da comunicação, extremo pensador, analista, conhecedor, né, das áreas de comunicação. E a gente vai conversar. Você acha que não tem nada a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. Luciano Pires é comunicador da Vibe Mundial. 20 anos o ano que vem. Que delícia! Parece que foi ontem. Aí você Que loucura. volta pra gente comemorar. Vamos fazer uma festa aqui. Café Brasil todo domingo. Todo domingo. Sabe que eu não 17h30. Eu sempre fico, olha, 16, 16h30, 17, já andou por ali. Todo 17h30. domingo, 17h30, tá à frente do Café Brasil, que também é programa aqui na Vibe Mundial, mas é um podcast, Sim, né? sim. Leadercast, cafezinho Sim. e café com leite. Adoro os nomes que você É dá. isso aí, tem Luciano. Você sabe por que café? Por que tanto café? Por quê? Porque ele nasceu tudo, a primeira coisa que nasceu foi o Café Brasil, né? Sim. Nasceu como nome da empresa, com aquele conceito de, para o que você está fazendo, vamos tomar um cafezinho? Ai. E aí você no cafezinho vai conversar sobre coisas da vida e tudo mais. Então, o conceito é aquele breca, sai da loucura e vamos tomar um cafezinho. Por isso a gente fica sempre em cima do café, né? Nos nomes, né? E tomar um cafezinho, É isso aí, né? é isso aí. Numa rodinha, é sempre bom. E aí bota qualquer coisa cabe ali no papo. Até né? esquece de voltar, né? É verdade. Isso é muito bom, gente. É autor de vários livros, entre eles um que eu tenho aqui em mãos, mas o último é O Mínimo sobre o Medo. Esse é o último, mas hoje nós vamos falar deste livro com um título sensacional, que é Merdades e Mentiras. Isso. Até difícil falar, né? É isso. Eu adoro, porque já apareceu na mão de locutores profissionais que têm aquela verve. E com vocês aqui o livro Merdades e Mentiras. Merdades e Mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. Isso é provocativo. Poxa, é tanto que esse livro aí tá na lista negra de todas as emissoras, né? Que loucura, Ninguém fala dele, né? E a gente está simplesmente falando de comunicação. O tempo todo. E nunca foi, isso aí é um manual. Eu escrevi como um manual para a gente se proteger nesses tempos malucos aqui, de histeria absoluta, né? Onde a mídia parece que se transformou numa máquina de deixar todo mundo maluco, né? É isso Todo mesmo. mundo assustado, todo mundo apavorado, o mundo vai acabar amanhã. Essa crise que nós estamos passando não é pior do que a próxima. E quando vier a próxima, pode esquecer, tá todo mundo ferrado. Então, eu falei, cara, alguém tem que falar a respeito disso aí, mostrar as técnicas que eles usam para manter a gente assustado o tempo todo, né? Quando você está assustado e está no meio da histeria, você vai para onde alguém quer. Eu estou no escuro, não sei o que fazer, estou apavorado. Aparece um sujeito com uma lanterna, eu vou atrás dele. Vai. E o cara que vem com a lanterna conduz e faz o que ele quiser. Então, é muito interessante manter o povo todo apavorado. Não à toa... Abre o jornal, liga o rádio. Agora tá vindo aí a varíola do macaco, que vai pegar todo mundo e vai matar todo mundo. Então, não cansa, né? E terminou isso, veio uma guerra, terminou a guerra, é o mundo que vai acabar. Então, por que assim, né? E aí, nesse livro, eu discuto isso. Eu vou contar como é que são as técnicas que são utilizadas para deixar a gente sempre na loucura e como fazer para evitar. No final dele, são 20 dicas de como é que você faz para não ser atropelado pela mídia.
Vamos conversar bastante sobre ele. Gente, é um prazer estar com o Luciano Pires. É um mestre, Obrigado, né? mestre. Um mestre Te considero um mestre quando a gente obrigado. fala de comunicação, do uso do microfone. Então eu vou ter que rebolar aqui hoje para poder entregar um bom programa, Vamos né? prosear, a gente proseando. A gente proseando vai. Isso aí, Vai tudo. proseando E vai. a gente já quer agradecer a turma que já está aqui com a gente, mandando mensagem, dando boa tarde, dizendo, ó, a Clara, finalmente uma entrevista com o Luciano Pires, um dos melhores programas da Vibe Mundial. Tô falando. Muito obrigado. Tá vendo? Às vezes a gente não Legal. percebe, né? É, Mas gente- a mensagem, ela chega lá do outro lado. Tem uma característica interessante, o rádio não tem retorno de ouvinte. É muito baixo, comparado com o podcast, Sim. né? É muito baixo o retorno. Raríssimos Aham. ouvintes entram em contato com a gente, porque não é um caminho direto, né? Aham. O podcast é direto, tem uma área de comentários, então o pessoal comenta de montão lá, Como né? estamos aqui. Sim, é como aí. Por exemplo, aí você tá no YouTube. Exatamente. Tá no YouTube. Então, nesse canal é direto, né? Agora, a rádio tradicional que joga no ar o programa, ela não tem uma volta É. como tem essas redes sociais. É Então, verdade. nasce um tipo de comunicador diferente, né? Nós somos de rádio, mas a gente é um comunicador diferente do que eram os caras de rádio de 30, 40 anos atrás. Pois Eles não é. tinham essa... O que você está fazendo aí agora? Não, isso é Pô, novidade. retorno imediato. Você falou uma coisa, alguém na Aham. hora dá o contraponto e você já põe no programa. Quer dizer, Sim. é uma dinâmica impensável de 30, 40 anos atrás. Ah, né? a gente nem imaginava que isso fosse. Entrei na faculdade, eu não imaginava que isso fosse Não, acontecer. Jamais, porque o rádio a gente não tem. Você está aqui falando e você não sabe quem está ali Sim, do outro lado. sim, sim. Aqui, só de uma mensagem, você já Você já sabe que sabe tem que tá alguém rolando. te ouvindo. Isso não quer dizer que não esteja, né? Que você aí do outro lado não esteja com a gente agora. Uhum. Entra lá também no YouTube da Vibe Mundial e manda uma mensagem. Ou no Instagram, tá no Instagram, né, Michel? Tá no Instagram também da Vibe Mundial, você pode nos acompanhar. Luciano. Diga. É descendência italiana ou eu só brinco assim? Não tem nada. Não, não. Na Eu verdade, que brinco. eu tenho de português, mas por parte da minha mãe. O Luciano vem de parte do pai. Tá. E o pai, a ascendência lá é brasileira. Não tem, por parte de pai, não tem ascendência muito longe, é mais brasileiro, né? Então esse Luciano veio do, É o nosso sei lá, uma brasileiro. homenagem a alguém, não Por brasileiro. isso um Café Brasil. Isso. Por isso ele já falou do Pocotó. O Opa, brasileiro Pocotó, né? 2004, né? 2004, quando, não foi? Quando tudo começou. Eu cheguei na Mundial aí? assim. Eu cheguei na Mundial aqui, Conta pra mim. sentei acho que com a Miriam. Com a Miriam Morato. Foi com a Miriam. Acredito que sim. Acho que foi com a Miriam. Sentei com a Miriam. Miriam, eu sou Luciano Pires, tá? Queria conversar. Tá aqui meu livro Brasileiros Pocotó, eu sou escritor, né? Tô pensando em botar um programa no ar na rádio, porque eu tinha almoçado com um amigo meu, e eu sou palestrante, e eu tava comentando com ele. Falei, cara, quando eu faço uma palestra legal, são 800 pessoas, 1000 pessoas, 300 pessoas. Como é que eu faço para ampliar o alcance? Ele, vai pra rádio, né? Eu nunca pensei em rádio, né? Aí ele falou, pera um pouquinho. Pegou o telefone, entrou em contato com a Miriam, falou, manda ele vir aqui. Cheguei aqui, neste exato lugar era a sala dela. Era a sala dela era aqui, exatamente. nesse lugar. Sentei na frente dela, mostrei o livro, não sei o quê. Aí ela olhou assim e falou, tá bom. Olha, tem um horário aqui, sexta-feira, 19h30, se você quiser. Comprando horário, né? Paga, você tem horário. Eu falei, perfeitamente, vou trabalhar nisso aí como um canal de comunicação para minhas palestras, né? Ela falou, legal, eu quero fazer. Ela, tá bom, você começa sexta-feira agora. Era terça-feira. E eu topei e saí daqui da rádio com a missão de voltar na sexta-feira para botar no ar um programa sem ter feito nunca nada igual. Sabe o que eu fiz? Uma palestra de 25 minutos. Cheguei aqui com o meu computador, botei na frente, abri o microfone, entreguei um CD com as músicas para um dos meninos que estavam lá. Era CD. E falei, cara, eu vou falando, dou um sinal, você bota a música aí. E foi ao ar. Era uma sexta-feira 13. Era sexta-feira 13, 7h30 da noite. 7h30 da noite, isso aí, acho que era abril de 2005, uma coisa assim. E aí foi ao ar. E nunca mais parou. Nunca mais parou. Depois de 72 programas aqui ao vivo, né? Eu parti para o podcast. Ah, a rádio começou antes do podcast. Sim, 1 ano e pouco. Eu fiquei 1 ano e pouco na rádio, depois virou podcast. E virou por causa dessa coisa que eu acabei de falar. Eu vinha na rádio, montava o programa durante a semana, chegava aqui, sentava na frente do microfone, desovava um programa de 25 minutos, e quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Aquele negócio se perdia. Eu falei, caramba, como é que pode? Que pena. Ninguém consegue escutar, tem que dar um jeito de escutar, né? E aí eu conversei com um amigo meu que trabalhava comigo na empresa, lá um rapaz que era um nerd, e ele criou
um negócio chamado Rádio Café Brasil. Ele subiu, eu estou falando em 2005. Aham. Ele subiu um playerzinho, um negócio assim tosco. E você acionava, abria um playerzinho na internet e apareciam todos os programas que eu tinha gravado aqui, porque ele subia e punha lá. Então você apertava o botão e ouvia streaming, né? Você não baixava, Sim. você ouvia. Eu falei, bom, pelo menos as pessoas têm acesso. Se o cara me escrever e falar, pô, perdi o programa, vai lá que você escuta, né? Que legal. E um dia um cara mandou uma mensagem pra mim, pô, Luciano, adoro teus programas, eu tenho todos. Eu falei, Fazia download. Tem? Como que tem? Tenho, eu tenho todos. Como que você tem todos? Eu falei, tenho, cara. Quando eu baixa pra ouvir no streaming, ele baixa num diretório chamado Temp. Eu vou lá no Temp, capturo e guardo pra mim. Aí eu falei, pô, cara, descobriram. A E aí eu evolução fui da tecnologia. cutucar e descobri que tinha um treco chamado podcast. Aí eu fui pro podcast, que é uma outra coisa, né? Uma outra história, né? Fui pro podcast em setembro de 2006. Então eu estou completando agora 18 anos de podcast, 2.200 episódios publicados Que coisa toda legal. semana. E agora, atualmente, botando 4 episódios no ar toda semana. E você sabe que nessa época também a rádio, que era mundial, né? Não era vibe mundial, ela mantinha, ela começou a colocar também, através do nosso site, Sim. vários programas aqui da Sim, rádio. sim. E o título lá era podcast. Os ouvintes ligavam para nós falando, como que eu entro nesse podcast? Isso aí. Como que a gente acessa? E tinham tantos vídeos. E a gente trocava a cada 6 meses os áudios. Quem trabalheira, baixou, né? baixou. Quem não baixou, não trabalheira. baixou mais. O podcast é um negócio interessante porque ele é uma evolução. Ele só aconteceu quando a tecnologia foi caminhando, ela foi andando. Então, um belo dia, alguém antes de 2000, no começo dos anos 2000, para você subir um áudio no YouTube, na internet, era um negócio horroroso, era muito grande, não tinha velocidade, internet de escada, aquela coisa pavorosa, demorava, caía, era um terror. Até que alguém inventa um treco chamado MP3, que é um jeito de você deixar pequenininho e colocar o áudio com qualidade boa. Aquilo já proporcionou o áudio começar a andar na internet, né? E aí um dia um cara, lá em 2004, acho que foi, lá nos Estados Unidos, ele pensou, falou, e se eu inventasse um jeito de fazer com que esses áudios subissem e a pessoa não precisasse vir até o site baixar, fossem para um lugar que descesse automaticamente no iPod da pessoa, não tinha smartphone. Tá. Aí o cara criou um treco chamado podcast, que o pod, né, é do iPod e o cast é da distribuição, né? Então, podcast, ele inventou esse treco, botou no ar e aquilo começou a pegar fogo lá em 2004. Chegou no Brasil em 2004, 2005 ele deu uma expandida, foi a primeira onda, 2006, aí não parou mais, né? Não parou mais, parou mas é curioso, né? Porque o que a gente entendia antes por podcast não é o que a gente entende agora, Não. Né? Eu considero o Luciano um dos grandes nomes do podcast aqui no Brasil. Quando a gente fala no tema, é você que me vem na mente. Se eu tivesse que aprender a fazer de verdade, é atrás de você que eu iria. Se não for pela qualidade, é porque eu sou velho, né? Não, é porque você se empenhou em entender como o negócio funciona, né? Você está aqui até contando histórias. A palavra podcast, então, é distribuição. Então eu vou contar para você como é que funciona. Explica Eu vou isso, usar uma coisa que todo mundo entende. Galera, na verdade, a gente usa o termo podcast por uma coisa que talvez não seja podcast. Porque virou uma moda e ele foi... É um rótulo aplicado de forma errônea. Ficou fácil. E para todo mundo passou a entender, né? Vou usar um negócio fácil de entender. Broadcast. O que é broadcast? Nós estamos numa rádio. A gente está falando aqui no microfone, tem um equipamento que está pegando transformando o nosso diálogo aqui em ondas, que vão subir para um transmissor, vai para uma antena e essa antena joga esse sinal para o mundo. Tá. Isso chama-se broadcast, né? O sinal vai embora para o mundo. Qualquer pessoa que tiver um aparelhinho na mão, um rádio ou rádio do automóvel, e que passar ao alcance dessas ondas, ela captura e ela escuta o rádio. Então, o broadcast funciona assim, rádio é assim, televisão é assim. Desde que você tenha um aparelhinho para decodificar, aquilo vai para o ar a qualquer hora. Só que é o seguinte, o programa sobe às 17 horas e você tem que estar lá para ouvir às 17 horas. Se passou 17, você não ouviu, você perdeu o programa. Então, esse é o conceito do broadcast. O que o podcast faz? O podcast é muito parecido no processo que nós estamos aqui. Duas pessoas conversando, falando no microfone, nossa voz é transformada no impulso elétrico, ele vai para um transmissor, só que em vez dele subir para uma antena e ser espalhado para o mundo, ele vai para a internet e sobe para um diretório. Ele vai para um lugar. Esse lugar, que é um distribuidor de podcasts, ele está lá, ele armazena todos os podcasts do mundo e
vão bater nele todos os grandes distribuidores. Então o Spotify vai lá, a Apple vai lá, o Castbox vai lá, todos os aplicativos de ouvir podcasts vão lá buscar os podcasts que estão hospedados ali. Né? Ah. E quando eu, como ouvinte, estou interessado no podcast, o que eu faço? Eu baixo aqui o Spotify, ou baixo aqui o Apple Podcast, e vou lá e falo assim, eu quero ouvir o podcast da Samira. Como é que é o nome do podcast? É Mundial Cast. Eu ponho ali, registro, e daquele dia em diante, aquele programa vai descer para o meu aparelho. Eu vou bater o olho aqui, vou ver o ícone, e tem um númerozinho ali, vermelhinho, 7, 8, 9, 10. Todos os programas estão disponíveis lá. Eu aperto o botão, começo a ouvir a hora que eu quiser. E aí começa a diferença, né? Eu ouço o que eu quero, quando eu quero, na velocidade que eu quero. Tá? Não tenho tempo para ouvir uma hora. Sim, duas vezes. Bota em 2 vezes e ouvir mais rápido. Né? Então, o podcast é esse processo de distribuição. Em áudio. O que você pode pôr ali? Você pode pôr um áudio, você pode pôr um vídeo, você pode pôr um PDF, você pode pôr um Word, você pode pôr um Excel. Eu já ouvi podcast de código Morse. Qualquer coisa, velho. Né? Porque tá dentro de uma caixa. Esse processo é o processo de podcast. Bom, há um bom tempo atrás, lá para, acho que foi 2013, 14 ou 15, o Joe Rogan, que é um dos maiores podcasts do mundo, ele começou a fazer um programa dele em podcast. E começou a gravar esse programa e começou a botar no YouTube. Então ele estava fazendo o podcast dele, normal, e uma câmera gravando e jogou para o YouTube. E o YouTube botou aquilo no ar e, de repente, o podcast do Joe Rogan estava no ar no YouTube. Aí o nome pegou. Então eu sento com você aqui conversando, nós estamos gravando em vídeo, vai para o YouTube e a gente diz que isso aqui é um podcast. Não é, porque ele saiu fora do canal de distribuição. Então, se eu pegar um exemplo aqui, nosso programa aqui, o que está acontecendo? Nós estamos conversando e estamos indo ao ar pela Rádio Mundial. Então a gente está no broadcast, somos rádio. Né? As câmeras estão nos pegando e estão botando a gente ao ar no YouTube. Nós somos um programa do YouTube. Né? Também está colocando a gente ao ar no Instagram. Somos um programa do Instagram. Quando terminar essa gravação aqui, alguém vai pegar o áudio e vai subir para um diretório de podcast e vai ficar lá. E aí ele vira podcast. Entendeu? Então nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Né? Antes ele não é um podcast. Aí o pessoal pega o termo, o nome que designa o processo e põe no programa. E fala, estou fazendo um podcast. Não, cara, eu estou fazendo um vídeo do YouTube. Entendeu? Mas até explicar isso, até entender, não dá mais. Agora já passou. Não, já foi. Pegou, não tem mais volta. Já foi. E agora nós estamos com um problema, porque o pessoal da minha área, que é a gente chama de podcast raiz, né? O meu podcast é em áudio, ele não é em vídeo. Até quando eu tenho alguma coisa em vídeo, eu faço um complement. Meu negócio é o áudio. E a gente acabou entrando em choque, porque tem uma molecada gigantesca fazendo podcasts em vídeo no YouTube, e sobrou um pessoal fazendo podcast em áudio. Então ficaram 2 coisas separadas. São dois elementos separados que são assistidos de forma separada. Você não consegue assistir um podcast em vídeo pedalando uma bicicleta, dirigindo um automóvel. Não dá. Mas você consegue ouvir muito bem o podcast, né? E são públicos diferentes. Só que quando você bota o mesmo nome para as 2 coisas, melou tudo. Então eu chego, o que você faz? Eu faço podcast. Você faz que nem o Flow? Eu falo, não, eu não tenho nada a ver com o Flow. Minha praia é outra, mas o meu negócio é podcast. Né? Então, essa confusão toda tá aí. Isso para mim não tem conserto. Estão tentando agora botar o nome de MesaCast, né? MesaCast. Chamar isso aqui de MesaCast. É um MesaCast. Ou então um videocast, para ver se diferencia do podcast. Mas até... Podia ser papo de botequim, né? O pessoal não tinha nem... Podia ser qualquer coisa. A turma não tinha nem entendido o que era podcast, já virou essa bagunça de novo. Então, deixa assim, vai. Na verdade, fica todo mundo querendo criar um nome, um formato e etc. Vamos falar do livro? Vamos. Né? O que eu tenho em Verdades e Mentiras? O subtítulo é Como se proteger da mídia que faz sua cabeça. O que eu tenho aqui eu posso dizer também que quando você faz os seus podcasts, são temas que pode estar aqui, pode estar em qualquer outro livro seu. Sim. São reflexões que você coloca semanalmente nos seus podcasts. 80% do que tem aí é roteiro do podcast. É roteiro do podcast. Sim, senhora. 80% desse livro é roteiro dos podcasts. Então, eu fiz vários programas. Quando fui montar o livro, eu fui atrás dos programas, juntei os roteiros, botei tudo junto e aí fui para cima trabalhar aqueles roteiros. Mas 80% dele é roteiro do podcast, né? Que eu já vinha tratando desse assunto desde 2004. Quando eu lancei o Brasileiros Pocotó lá atrás, já falava disso, né? Eu falava da mídia
da falta de atenção que os caras que detinham o poder de estar na frente de um microfone ou de uma câmera de televisão tinham para a qualidade do material que era divulgado. Então eu falava, cara, essa molecada que está aprendendo o que é música com a boquinha da garrafa não vai desenvolver a capacidade de curtir música boa lá na frente, vai ficar ruim. E ficou, né? Entendeu? Só tem porcaria. Esses caras não vão desenvolver a capacidade de ver o que é belo de verdade. Vão chegar aqui e vão comparar Mozart com Anitta, né? E se você reclamar, vão dizer que você é... Falei, vai dar ruim isso aí, né? E acabou dando, né? Mas isso eu estava em 94. Só que eu já vinha trabalhando isso em 93. Esse termo, Verdades e Mentiras, é de 97. Você já usava. 97, né? Eu fazia palestras no segmento que eu atuava, que era autopeças, e numa das palestras eu tinha um pequeno fragmento que eu falava para o pessoal como é que funcionava a mídia. E eu contava várias histórias de você pega e fala A e a mídia publica B. Ou então troca o título, manipula as coisas, e ali eu ia falando. E chegava uma hora que eu falava assim, cara, como é que eu posso, que nome eu posso dar para uma mentira que é publicada de uma forma tão bem trabalhada que vira verdade? Que nome que eu vou dar para isso? Ah, eu vou chamar de Ventiras. Não, mas Merdade é mais legal. Falei, então ficou Merdades e Mentiras, acabei dando o nome, que nada mais, se eu tivesse chamado Fake News, funcionava, entendeu? Porque no fim é a mesma coisa, né? Eu estou falando de manipulação das narrativas para você criar realidades que não são o real, não é o que está aí, né? E a sociedade hoje é essa. Então a gente passou, saímos definitivamente da sociedade da informação e hoje a gente vive na sociedade da narrativa. Não me interessa se você está falando verdade, não me interessa se você está com a razão, não me interessa. Se você souber contar uma história bem contada, você ganha. Entendeu? E não precisa nem ter pé nem cabeça. E a gente viu aí. Olha o que está acontecendo no mundo. Você vê, não tem pé nem cabeça as histórias, mas vem um cara com uma narrativa muito bem amarradinha, ele convence um monte de gente. É verdade. E a turma vai atrás. Tem gente defendendo o terrorista, cara. Tem gente com uma história, conta uma história toda, e você ouve aquilo e fala, meu, entrei. Quando você percebeu, alguém te desenhou um mundo que não existe e você tomou decisões baseadas numa narrativa. E esse livro veio para isso. Falou, cuidado. Quando você começar a ver coisas assim, presta atenção. Tem alguém conduzindo, torcendo uma verdade para que você caia no... E o que tem de gente que cai é uma coisa impressionante, né? É impressionante. Eu acho que a porcentagem é altíssima. Muito, mas cara, 90% das pessoas caem nas narrativas. E aí não interessa se é verdade ou mentira. Entendeu? Faz uma hashtag, bota na testa do cara, acabou. Eu ouvi e pronto. Fulano de tal falou, então é verdade. Acabou. E aí bota o Luciano. Luciano votou no Bolsonaro. Logo, Luciano é bolsonarista. Portanto, qualquer coisa que ele disser não tem credibilidade porque ele é bolsonarista. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, se eu chegar aqui e falar o seguinte, cara, começou a pegar fogo no prédio. Esse é bolsonarista. Esquece esse cara, não acredita nele. É tão louca a situação. Eu estou dando esse exemplo porque é o que tá visível aqui, né? Mas essa hashtag pode ir para qualquer coisa. Negacionista. Você decidiu que você não ia fazer tal coisa e você é um negacionista. Como assim negacionista, cara? Eu estou tentando abrir seus olhos. Não, você é um negacionista. Então, você é fascista. Então, acabou virando uma rotulagem generalizada que quando você vai ver a raiz do rótulo, a pessoa nem sabe o que ela quer dizer, nem tem ideia do que é aquilo lá, mas ela rotula porque está na modinha. E você, ao rotular, você é jogado num gueto e ali você pode ser destruído, pode ser estraçalhado. E a gente cai na armadilha. Claro que cai. Cai e sai. E aí, eu falei, nós nos tornamos espalhadores de merdades, né? Porque eu entrei no jogo, eu não prestei atenção e eu começo a esparramar aquilo que eu ouvi. Eu não chequei a fonte. Se antigamente eu tinha uma situação muito limitada, eu só conseguia esparramar isso no boteco com os meus amigos, hoje eu tenho uma rede social. Eu boto, a mentira chegou, o meme chegou, eu dou um encaminhamento no meme, pronto, eu já mandei para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E com isso, Luciano, dependendo do que eu estou enxergando lá, eu peguei só uma manchete, eu não li a informação, automaticamente eu também estou com um problema seríssimo de comunicação. Sim, porque a manchete é feita para puxar a tua atenção. Ela quer, então o mancheteiro nunca é o cara que fez a matéria, não é o jornalista que escreveu a matéria, não é o cara que faz a manchete. Aí você pega uma matéria que fala, que descreve um negócio interessante e de repente vem uma manchete que não tem absolutamente nada a ver, mas ela é feita para capturar
sua atenção. Eu tenho um monte de exemplos aí no livro, que são engraçadíssimos, né? Que você pega uma manchete e fala, olha o que está escrito na manchete, vem ali a matéria. Tem um caso aqui que eu peguei de uma apresentação que a comitiva brasileira foi num desses fóruns na Europa e fez uma apresentação do Brasil. E aí eu peguei as 2 edições do jornal El País, a edição em espanhol e a edição em português. As 2 com a mesma matéria, falando do desempenho do Brasil lá naquela apresentação. Em espanhol, dizendo que foi muito bom, que o Brasil foi legal, o pessoal ficou muito bem impressionado. A brasileira, no título, dizendo que foi uma baixaria, que era um horror, e a matéria era igual. Mas o título mudou, porque o mancheteiro, querendo causar, não gosta, né? Pô, quem era o pessoal que estava lá não gosta daquela turma, o mancheteiro vai e troca. Então, se você vive de manchete, você já era. Não, então, na verdade, é a opinião pessoal dele que acaba indo, e isso acontece muito nas redes. Tem que ler e tem que começar a ler o artigo pelo fim. Você tem que ir lá no fim, começar, porque é lá que está. Tá lá lá no finzinho, aí tem a explicação. Fulano, quando você vai no fim, mas não era bem assim. Nossa! Não, só que lá no finalzinho ninguém chega. Para no meio do caminho. Não, lê primeiro parágrafo apenas, né? Porque o olhar já está indo para a próxima... pro próximo feed, tá lá no feed. Tem um monte de gente aqui mandando mensagem. O Rafael Moura tá mandando o povo ficar dando like. Eu acho uma boa ideia. Você que está aí nos acompanhando em 95,7, pode ir no Instagram, no YouTube também. Triplo C. Curta, compartilhe e comente. É isso aí. É isso aí. E é muito legal, se você tiver alguma pergunta para o Luciano, pode encaminhar por aqui, que a gente está com o chat aberto para poder Deixa eu aproveitar o gancho que você Fala aí, aqui. tem uma galera tua. Tem um gancho muito legal aqui, que é o seguinte. A chegada das redes sociais mudou completamente a dinâmica de comunicação. Então, ela implodiu. As Rede Globo foram implodidas por essas redes novas. Então, tem uma garotada nova aí que nunca ligou uma televisão e não vai ligar, né? Só que tem uma coisa, esse processo novo, utilizando redes sociais, ele colocou eu, que sou o espectador, até então eu era o ouvinte da Rádio Mundial. Eu ligava o dial e ficava ouvindo o que tinham para falar, né? Sim. Ou se eu gostei, não gostei, fiquei ali. Agora, numa rede social, eu não só ouço, como eu imediatamente dou um like, faço um comentário ou mando para alguém. O que significa que nesse processo inteiro entrou um elemento que até então era um elemento passivo, virou um elemento ativo. Então, quando a gente brinca com o cara, dá o like, comenta e compartilha, é o seguinte, use o poder que você tem dentro desse processo. Você não é o cara para ligar o vídeo no YouTube, assistir o vídeo e desligar. Isso você fazer na televisão, cara. É igual? Não é igual. Verdade. Você tá aqui, gostei do vídeo, like. Por que é importante dar o like? Porque quando você dá o like, você está ensinando pro YouTube, tem bastante gente gostando. Mostra mais, né? Quando você comenta, tudo isso mostra que houve um engajamento. Então, se você consome redes sociais e não se engaja, você está fora do processo. Eu estou vendo TV. Tá? Você está vendo TV, você está sentado lá vendo o Cid Moreira falar. E daí, o que vai acontecer? Nada. Só fiquei recebendo coisas, né? Na rede social, você recebe coisas, você devolve coisas, você entra na área de comentário, tem mais um monte de gente comentando. Você fala uma bobagem agora, em 2 minutos entra um cara lá, peraí, eu tava lá, eu vi e não é bem assim. Não, o nome do cara não é esse. O livro que ele te citou é esse livro aqui. Que ele de uma riqueza... É verdade. Fundamental. Porque abre uma discussão e correções. Muda o teu jeito de consumir conteúdo. Você não pode mais fazer como os pais da gente fizeram. Entendeu? Ficou muito mais difícil hoje, sabe? Embora a gente tenha... O acesso é muito mais fácil. Eu tenho no meu bolso hoje. A TV que estava na minha sala, hoje está no meu bolso aqui. E é tão sacana que ela vibra. Eu estou com ela no... Vibrou, apareceu alguma coisa aqui. Então, através dela eu acesso qualquer informação, em qualquer idioma, em qualquer lugar do mundo. Mais que isso, eu sou mais rápido do que qualquer... Eu com o Twitter aqui dentro, cara, não tem rádio que ganhe de mim. Aconteceu um negócio na hora, eu estou sabendo, entendeu? Então, ficou muito mais fácil. Só que essa facilidade não se traduz em conforto. Vou sentar aqui confortavelmente e receber. Não, cara. Tem uma responsabilidade tremenda. Eu, como ouvinte, passo a ter uma responsabilidade tremenda. Se eu não sei ler, eu não posso participar desse negócio aqui. Porque eu vou ser enganado em 2 segundos. Se eu não entendo, o cara manda para mim Essa é a questão. O cara me manda um texto aqui. Blá, 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 assinado Carlos Drummond de Andrade. Se eu sou um nó cego,
Eu vou pegar esse texto, nossa, vou mandar para minha família inteira. Se eu tenho um pouco, eu vou olhar e falar, pera um pouquinho. O Drummond jamais escreveria um texto como esse aqui. Como é que eu sei isso? Cara, porque eu sei quem é Drummond. Eu entendi o que o cara faz. Eu sei como ele escreve. Entendeu? Então eu tenho referência para bater o olho e falar, não é assim. Né? E esse livro, eu bato muito nessa tecla. Né? O que é isso? É você criar um repertório tão rico. Eu faço uma imagem da caixa de ferramentas. Né? Então, eu vou viver minha vida, eu preciso de uma caixa de ferramenta para resolver os problemas da vida. Se eu tenho um martelo e um alicate, todo problema que aparecer, eu só consigo resolver martelando ou prendendo com o alicate. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter o maior volume de ferramentas diferentes na minha caixa. Quanto mais rica for a minha caixa, mais facilidade eu tenho para resolver, mais recurso eu tenho para resolver. Então, o que eu preciso fazer? Botar ferramenta. O que é? Mente. Repertório. Vem. Experiência, leitura. Eu vou aprendendo. Quanto mais eu aprendo, a hora que aparecer alguma coisa com uma referência, eu sei o que é. Né? Alguém fez uma ironia, eu entendo uma ironia. Né? Eu não vou destruir um cara numa rede de comentários dizendo que ele é um idiota, quando o idiota sou eu. Eu não entendi a referência que o cara fez e vou xingar o cara aqui. Por quê? Porque eu não tenho repertório. E o que eu faço nesse livro, e no trabalho que eu tenho feito aí desde do final dos anos 90, é ajudar as pessoas a ampliar, cara. Bota repertório para dentro. E o repertório não é você, eu sou um médico e quero ser muito bom em medicina. Cara, você é um médico, você tem que ser muito bom em medicina, você tem que saber poesia, cinema, você tem que saber relações pessoais, você tem que saber sobre liderança. Cara, põe para dentro. Quanto mais rico for, menos você vai ser enganado. E o que nós estamos vendo com preocupação hoje em dia é que a garotada não está enriquecendo. Pelo contrário, ela está empobrecendo a caixa de ferramentas dela. E tem gente interessada nisso. Tira a ferramenta. Porque quanto menos tiver, mais fácil é para te manipular. Está mais fácil hoje manipular o jovem, mas muito mais fácil, muito mais fácil. Porque tudo é paixão, né? Tá tudo paixão. Então eu vou lá, pego uma história, olha, vou salvar as baleias. Quem é que pode ser contra salvar a baleia? Eu quero salvar todas as baleias do mundo. Eu amo as baleias, né? E aí, para salvar as baleias, você não pode mais comer carne. Como assim? Peraí, mas não é tão simples assim, né? Ou para salvar as baleias, você não pode mais andar de automóvel. Peraí, não é simples assim. Isso é um problema extremamente complexo. Eu tenho até, eu não me lembro se está nele aqui, em algum lugar, que eu boto um exemplo de uma manchete no jornal de Alphaville, dizendo o seguinte, a proibição do uso de sacolinhas desemprega 4.000 pessoas na região de Barueri. Na região. Aí, quando eu boto a manchete falando, cara, você entendeu que quando você fala pela proibição das sacolinhas de plástico, você fechou a fábrica e desempregou 4.000 pessoas? Agora tem um problema seríssimo, onde essas 4.000 perderam emprego. Então você não pode tomar uma decisão sem saber o que vai acontecer lá na ponta. O que o prefeito vai fazer com 4.000 desempregados do dia para a noite na cidade dele? Né? Tem que proibir? Talvez tenha. Mas você não pode se bata o dedo e dane-se. Não, cara. Alternativas. Então, você tem que procurar, cara, qual é o desdobramento? O que vai acontecer depois? Se eu aprovar essa lei aqui agora, o que vai acontecer lá na frente? Cara, tem um cara esperando eu aprovar para me dar o nó lá na frente. Se eu sou do amor, sabe? Eu sou o cara da paixão, o cara da histeria, eu vou querer que se resolva tudo. É tudo muito fácil, né? Samira, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? É fácil fazer. Traz o fulano. Cara, pera um pouquinho. Não é fácil. Tudo é muito complexo, né? E quando você trata de problemas da sociedade que envolve comunicação, então, aí é um terror. Porque na comunicação cabe tudo, né? Tem nele também um momento... Você forma opinião a partir da comunicação aqui. Tem um momento nele que eu falo da necessidade que você tem de entender 3 coisas para julgar. Vou julgar você, né? Eu cheguei aqui, estava você conversando com o Toninho, e a hora que eu entro aqui, você dá um tapa na cara do Toninho. Uau! O que eu vi? Um tapa. Né? Então, imediatamente, cara, a Samira agrediu o Toninho, que horror! Eu só vi a atitude. Peraí. Mas, por quê? Por que ela deu tapa? Se eu não paro... Pera um pouquinho. Antes de eu julgá-la, deixa eu ver por que ela deu tapa, né? E além da atitude, tem um contexto. Em que contexto isso aconteceu? Então, se eu não olhar a atitude, a razão e o contexto, eu não consigo julgar. De repente, você deu tapa porque ele tinha feito alguma coisa com você, porque era uma coisa perigosa e você tinha que ter aquela reação. E, de repente, você, que para mim era agressora, passa a ser a vítima quando eu entendo como o processo anda, né? O exemplo que eu uso aqui, Dona Maria entra num mercadinho e rouba 1 quilo de carne. Ela é uma ladra,
chama a polícia, eu vou prendê-la. Dona Maria, por que a senhora roubou? Porque meus filhos estão passando fome em casa, se eu não roubar, eu não vou ter que comer, eles vão morrer. Isso aí chama-se furto famélico. Você vai e tem até... Ela não vai ser presa, né? Puxa, mas ela roubou porque os filhos estão passando fome. Em que contexto isso? Não, veio a pandemia, eu e meu marido perdemos o emprego, a gente não pode sair para trabalhar, não temos nem onde buscar. Se eu não roubar isso aqui... Sabe o que aconteceu? A Dona Maria, que eu queria mandar prender, é capaz de eu dar para ela carne de presente, porque a hora que eu entendi todo o contexto, mudou completamente. E é isso que a gente não faz. Bota a gente julga rápido. Põe a ação, olha aí, calma. E aí eu boto no livro aqui a regra das 48 horas. Explodiu a notícia. Todo mundo gritando. Psh, calma. Espera 48 horas. Deixa a histeria passar, porque em 48 horas vai aparecer o outro lado. Nós vamos entender de onde veio, porque ver quem foi que falou. E aí eu vou contando um monte de casos que aconteceram na história do Brasil recente, de gente que não esperou 48 horas, bota a notícia e sai chutando pau da barraca. O impulso, né? Lá na frente, aparece que não era bem assim, mas aí o estrago foi feito, aí não tem mais o que fazer, né? Camarada ficou preso 20 anos. Depois que destruíram você, aí vem uma notinha, olha, sabe aquela história, não era bem assim. Mas não adianta, aí você já pegou o rótulo, né? É um mundo de rotulagem. É muito complexo, é um processo complexo, e por que eu falei isso para você? Eu estou batendo muito nessa tecla da responsabilidade, não só de quem produz conteúdo, mas de quem consome. Se quem consome não tiver a ideia da responsabilidade que tem para consumir, para curtir, para compartilhar, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Porque a responsabilidade só do cara que produz não resolve. Não resolve o assunto. Tem que ter a responsabilidade de quem produz e de quem consome. Nesse ambiente de redes sociais. Até então, diante do microfone, na rádio antiga, a responsabilidade era minha. O que eu falasse no microfone teria uma tremenda responsabilidade. Agora que eu falo para pessoas que vão dar eco, vão ampliar, vão mandar para mais gente, ele também tem responsabilidade. Até para me anular. Chega, Luciano, você está falando besteira. Para que tá besteira aí. Para pensar. Exatamente, né? Então, essa é a briga que eu tenho feito. E o livro nasceu para isso. E fazer perguntas é muito importante, pelo que eu estou entendendo. Sim, a partir das perguntas que eu vou tendo o entendimento da narrativa. Tinha um sujeito chamado Sócrates, que não é o jogador de futebol do Corinthians. É aquele outro lá? Aquele outro antigo, que ele fazia exatamente isso. Ele dizia, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele desmontava todo mundo. Só com perguntas. No jornalismo tem, né? Por quê? Quando? Onde? Quem tem interesse nisso? Tô vendo essa notícia, nossa, que coisa horrível esse cara fez. Vem cá, quem que se beneficia com isso? Por que ele falou? Por que esse cara falou isso? E talvez ele não tenha falado. Porque o que ele falou é uma bobagem e ninguém vai se... Então, eu acho que ele não falou. Deixa eu pesquisar um pouquinho. Deixa eu ir na fonte. Da onde veio essa notícia? Deixa eu ver se tem. Ou do seu Google. O que mais que tem aí a respeito desse assunto? Tem mais coisa. Tá vendo essa imagem aqui? Seu Google, me mostra de onde veio essa imagem. Isso eu vou dizer no livro, né? Aconteceu os incêndios lá, a guerra, quando a Rússia invadiu. Primeira coisa, apareceram as fotos de uma senhorinha, uma velhinha, tudo em destroços. O pessoal, olha aqui, foram ver. A foto era de outra guerra, de 30 anos atrás. E ninguém quer saber de onde veio, entendeu? Isso é um problemão, né? Porque a gente tem à disposição as fotos por aí. E você quer deixar pior a situação? Diga. Tem um treco chamado inteligência artificial. Que vai fazer você dizer coisa que você nunca disse, vai colocar você em situações onde você nunca esteve. E vai imitar minha voz. E vai imitar sua voz e vai destruir a tua imagem em 2 segundos. Outro dia aconteceu um lance, teve uma notícia fake, com uma foto fake que foi publicada, entre a publicação da imagem e aparecer para todo mundo que era fake, teve uma queda no volume de ações da empresa, que, deu uma loucura. Um monte de gente ganhou dinheiro, um monte de gente perdeu dinheiro. A notícia saiu, meu Deus, é mentira. Nesse espacinho de tempo, que foram algumas horas, na Bolsa de Valores deu um resultado tremendo ali. Então, você imagina o que pode acontecer. Sabe, chega aqui e fala, amanhã de manhã vai faltar gasolina. O que vai acontecer agora? Todo mundo vai para os postos, você tem uma hecatombe social. Por causa até dizer que foi falso. Então, se você não for esperto, cara, você vai entrar. E não tem como não entrar. O que eu digo no livro aqui, ó? Todos nós somos otários. Você é otária, eu sou otário. Não tem como não ser, é impossível escapar. O que eu estou trabalhando para ser? Eu quero ser um otário consciente.
Entendeu? Eu sei. Sejamos otários conscientes. Eu sei que eu vou cair, cara, não tem como não cair, mas se eu cair, pelo menos eu sou consciente, eu vou chegar lá e falar, esse cara tá me enganando, cara. Deixa eu reduzir o dano, vou reduzir os danos aqui, né? Vamos ser otários conscientes, que a tia do Zap vai usar a informação. É isso aí. Não é? Você fala até da tia do Zap aqui no livro. Pô, ela tá aí. Ela tá aí, com força. Claro, virou um canal de informação tremendo, tão poderoso, que elege presidente. Que não elege presidente, mas serve para ferrar algum político. Para dizer pro cara, você fez, você... E era mentira! Era mentira aquilo. No entanto, foi utilizado como arma política as tias do Zap. O Zap manda prender e manda soltar. Então não tem cara que dançou aí porque botou um joinha no Zap, no grupo do Zap, botou uma joinha no comentário do outro, a Polícia Federal não foi lá pegar o cara? Olha isso! Você entendeu? Olha o tamanho do desdobramento dessa bagunça toda. Então, se você não estiver preparando o teu conteúdo, não estiver melhorando o teu repertório, não estiver escolhendo a dedo quem você segue, entendeu? Quem isso é o mais importante, claro, viu? Quem que você segue? Por que você segue? Você segue o youtuber de cabelo colorido só porque ele é histriônico? Cara, não tem nada ali. Eu quero seguir um cara em quem eu confio. Entendeu? Por quê? Porque eu vejo o que ele fala. Quando ele erra, ele pede perdão. Ele, errei, ele mostra o real que tá aqui. É um cara que tem compromisso com a verdade. Você tem que seguir gente assim. Os outros, que são midiáticos, né? Performático, o cara do cabelinho, o outro não sei o quê. Cara, esses caras querem vender alguma coisa pra você. Entendeu? Então, você pode seguir à vontade, vai comprar lá. Mas não seguir neles para montar a tua vida. Entendeu? E vendem, então, né, Luciano? Claro que aí a gente, se parar para pensar, tem gente perdendo dinheiro por causa de... Sempre teve, né? Né? Você lembra que antigamente o pessoal dava aqueles golpes na rua, o golpe do bilhete premiado? Opa! As pirâmides. Pô, golpe, tem um monte de golpe aí. E o golpista agora é diferente. Ele vem bonitinho, com relógio não sei o quê, com roupa não sei o quê, com carrão. Cara, tá vendo a vida de rico que eu levo? Cara, eu vou te ensinar a ficar rico que nem eu. Compre. Amanhã de manhã vai fechar o carrinho. Pague em 10 parcelas de R$ 1.500. No final delas eu deixarei você em condições de ficar tão rico quanto eu. E cai. Claro que cai. Claro que cai. E aí, dos 5 mil que compraram, 5 dão certo. 4.995 não. Esses 5 que dão certo estarão no palco na próxima rodada, mostrando como eles fizeram e eles 5 deram certo. E mais 5 mil vão comprar. A loteria. Para, é uma doideira. É uma doideira. A Bárbara Stock está falando sempre um deleite ouvir a voz. A voz tem um monte de coração, da sobriedade em meio à sociedade da histeria. Sabe quem que é? Quem é a Bárbara? A Bárbara Stock é a apresentadora do Café com Leite, do podcast Café com Leite. Bárbara, um beijo. Que é o projeto que é... Que é o novo, né? E que é a sequência disso tudo que eu te falei. Ah, né? Que maravilha. Então, o que aconteceu? Depois de 18 anos fazendo podcasts para tentar fazer a cabeça de adultos, houve um momento que eu falei, cara... Tem que falar com criança. Ah, agora é com a moçada? E eu tinha um sonho antigo de... como é que eu faço para pegar esses temas cabeludos? Porque é o seguinte... O Café Brasil é um programa chato. Ele é chato. Ele é chato porque a minha voz é impostada, é chata. Os temas que eu utilizo são chatos. A música é música chata. É um programa chato. Quem escuta vai porque quer se incomodar. E vai sair de lá melhor do que entrou. Diga-me quem tu segues, então, que lhe direi quem é. Não vai ter piadinha, não tem musiquinha, não tem nininha, não tem nada disso. Eu vou pegar um tema cabeludo e vou, durante 30 minutos, pegar e tentar deslanchar. O que vai ao ar depois da manhã chama-se Filhos... Oh, meu Deus, como é que é? Fala das crianças perdidas, sem propósito. A molecada. Então é um programa inteirinho, onde eu estou discutindo como é importante você incutir na cabeça das crianças que elas têm que ter um propósito de vida. Como é que você fala de propósito para uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos? É difícil, né? E eu falava, como é que eu vou pegar esse assunto cabeludo? Eu estou falando aqui sobre política. Como é que eu falo para criança de política? Como é que eu falo de dinheiro para criança? E era um projeto antigo, que estava lá e não saía do papel. Um dia a Bárbara estava no escritório, ela trabalha comigo na parte de áreas digitais, ela sentou no microfone, né? Sentou na mesa lá, ligou o microfone, veio e fez uma brincadeira. Bom dia, boa tarde. Quando eu ouvi a voz dela no microfone, falei, cara, aí tem samba. E aí eu falei para ela, você não quer gravar, fazer um piloto para a gente fazer um podcast, para ela ter uma ideia assim, assim? Ela imagina, nunca fui locutora.
não é minha praia, eu falei, vamos testar. E a gente gravou um episódio, né, que era um Café Brasil apresentado por outra pessoa que não era o Luciano. E uma voz era a Bárbara, feminina. com uma linguagem um pouco mais para criançada. Botamos no ar, e aí começaram a vir, pô, que legal, mas a moça fala muito, né? A moça fala demais, que é o que eu faço no Café Brasil. A moça fala demais. Aí a gente olhou aquilo e falou, pô, essa dinâmica não dá. Vai ter que ter uma segunda dinâmica. Ela tem que conversar com uma criança. E aí vem a grande sacada do Café com Leite, né? Ela precisa conversar com uma criança, eu preciso ter um diálogo. Ela tem que ter o papel da mãe conversando com uma filha. E trocando ideias na boa. Então, nasceu a ideia de uma menininha. Precisa de uma menina de 9 anos para ela jogar o assunto e a menina fazer as perguntas, o que muita gente faz. Só que aí vem a parte da produção, né? Como é que você vai fazer uma produção dessa? No dia que for gravar, tem que arrumar um pai que leve a criança, a criança vai crescer, vai mudar a voz. Aí veio a jogada. A Bárbara conversa com uma menininha chamada Babica. A Babica é o avatar da Bárbara que mora no celular dela. E é uma menininha de 9 anos que é o avatar da Bárbara. Então, é a Bárbara conversando com o avatar dela. Que legal! É a própria Bárbara, na hora da edição, aplica-se um efeito, e ela dialoga com uma menininha. Só que como essa menininha mora dentro do celular, ela tem acesso a todo tipo de informação. Então elas estão conversando, espera um pouquinho que eu vou olhar aqui. Olha, eu vi no Google que aparece. E a gente está conseguindo tocar nos temas mais cabeludos que você pode imaginar, de um jeito lúdico. A molecada fica enlouquecida com a Babica, né? E esse programa tá um barato. Tá com mais de 100... Estamos com 1.200.000 downloads já. Mais de 100 episódios. Você lembra dos disquinhos coloridos? Lembro. A gente lembra. Pegou esses disquinhos, né, e trouxe essa ideia. Então, sai um episódio do Café com Leite grande, tratando de um tema cabeludo. O episódio na semana seguinte é uma historinha. A parábola dos talentos. As duas contam uma historinha. Bárbara, o que é tal coisa? Espera aí que eu vou te contar uma historinha. Aí ela vai, Hércules fez papapá, ela conta uma lenda, rapidinho, em 6 minutos, vai com edição, com o barulho do bichinho no fundo. Então tem todo um tratamento. No final, o que a gente quer? Não é vender um produto, não é vender shampoo, não é vender sandália, é bater numa questão moral. No final da história, Babica, vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Vamos. É assim, 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 assim. Resultado. Temas importantes. Resultado. O que está acontecendo? As famílias estão pegando esse programa, estão botando para a criançada ouvir quando estão no carro, e ali elas conseguem abordar um tema que as crianças jamais conversariam a respeito. Então entra um tema cabeludo. Vai sair um agora sobre democracia e república. Que isso, cara? Você vai conversar com criança e eu não quero nem saber o que é isso. Quando as duas pegam e elas ouvem a Babica falando e discutindo esse assunto, cara, virou o tema. E tem pais mandando mensagem para nós, falando, cara, eu consegui conversar com meu filho de um assunto que eu jamais consegui tratar com ele, porque o programa trouxe a baila. Então tem toda tem uma pegada. Olha, a gente fez uma série sobre sentimentos, falando o que é raiva. Cada programa, um programa sobre raiva, um programa sobre medo. Fizemos uma série sobre dinheiro, da onde vem dinheiro, por que dinheiro não é feio, por que fazer dinheiro é importante, né? Fizemos uma série sobre agronegócio, de onde vem o ovo que você come, a roupa que você veste. Fizemos uma série sobre valores morais, sabe? Os valores mais importantes. A gente voltou lá atrás e foi contar a história de Sócrates, a caverna de Platão. Cara, é uma doideira. É um conteúdo que você não acha por aí. Não tem. O que a gente acha que é só para o adulto, inserido no universo infantil. Faz toda a diferença. De repente você pega um menininho de 6 anos mandando... Ele manda, vem a mensagem para nós aqui. Babica, eu amo você. Olha, eu ouvi a história do Platão, eu ouvi da caverna, e eu entendi que na caverna ele fez assim, assim, assado. Aí você fala, cara, é uma criança formando caráter. Através do trabalho que nós estamos fazendo ali, né? Então a gente está botando todo o gás aí em cima. Montamos um projeto agora para levar para escolas, utilizar na escola como complemento. Então a professora... Senta aí, molecada, vamos ouvir o episódio do Café com Leite hoje. Que legal. Toca o episódio e vamos bater um papo a respeito. Né? São áudios rápidos? São, no máximo 15 minutos, 16 minutos, uma coisa assim. Né? Para segurar a criança também, claro, né? Também não dá para ser muito prolixo, né? Então a gente tem esse cuidado todo aí. Por que eu estou te contando isso tudo? Porque, cara, eu sou só um cidadão brasileiro. Eu não sou o dono da mídia. Não tem atrás de mim
um portal do XPTO, o fulano cheio de dinheiro, a organização. Eu não tenho nada disso. Eu só sou um brasileiro incomodado que falou, cara, eu vou aproveitar essa tecnologia e vou fazer barulho. E estou fazendo por minha conta. Então, atrás de mim não tem nada. Eu não tenho um prédio, não tem nada. É eu e eu, né? E tem feedback do público, cara, né? é sensacional. Nós estamos tendo 5 mil downloads por ano. E um volume desse coloca a gente pau a pau com a maioria das revistas publicadas no Brasil. E se você for perguntar, a maioria não sabe quem sou eu. Quem é esse Café Brasil? Eu não sei o que é. Mas eu estou falando e sendo bastante enfático nisso para dizer o seguinte. Você não precisa ter o poder da grana na mão, o poder para fazer acontecer. Você pode começar, como eu comecei lá atrás. Eu vim aqui e comprei uma horinha na rádio. Né? E ali o negócio foi embora. Não sabia nem o que ia acontecer. E até hoje eu não tenho atrás de mim um grande grupo. Só pode fazer barulho quem tem. Não tem nada, cara. Você com o processo, com a tecnologia na mão, com o celular na mão, Sim. você pode fazer acontecer. A questão toda é, para que esse trabalho é feito? Então, para mim, a nossa equipe lá no Café Brasil, nós temos uma consciência muito clara. Se não for para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, tomar a melhor decisão, construir o caráter, a moral das crianças, não vale a pena fazer. Entendeu? Então, eu já recebi pedidos lá, pô, eu queria anunciar aí no teu programa, para quê? Eu queria vender tal coisa. Não é para vender, cara. Se você vier aqui para ajudar a gente sabe, quer fazer o branding da tua empresa, eu vou ajudar a fazer. Vou botar a marca da tua empresa lá. Mas não vou ficar fazendo anúncio de chinelinho aqui. Entendeu? Porque aqui não é isso, né? Tem propósito. Exatamente. Tem propósito. E como eu, tem mais 1 milhão de pessoas fazendo. Então, isso é uma revolução. É uma revolução inigualável. Olha, essa semana eu conversei com alguém. Eu estava comentando que a revolução que a internet está fazendo é uma coisa sem igual na história da humanidade. Não tem igual. Não tem nada parecido. E a gente precisa acompanhar. Quando inventaram a prensa... Não, cara. Mudou. A história fez uma curva... E o poder veio parar na mão da gente que só ficava escutando. E agora a gente escuta, como é que é? Triplo C. Agora você escuta, você curte, você comenta e você compartilha. Isso tem um poder tremendo. Dá para construir ou destruir os comunicadores. Com certeza. Eu sempre brigo que o Instagram é difícil compartilhar. Você tem que, né? Agora, o Facebook permite compartilhar de uma forma bem prática. Eles estão se adaptando todos. Então, né? todo mundo se adaptando. E o programa voa. O tempo acabou. Tá acabando já? Tá acabando. Eu quero mandar um beijo. Liliano Fernandes, Rafael Moura, Dona Lucy tá aqui, Lucy Rothschild de Abreu, parabéns, ótima entrevista. Obrigado. Por você, Luciano. Basílio Zurita, Luiz Henrique, Andressa Bis, quem mais? Pastor Rony Clayton. Rony. Aí, tá vendo? Seus seguidores. E muitos outros aqui, Luciana Kimi. Mensagem final, Luciano Pires. Mensagem final olha para aquela câmera, aquela câmera da verdade. Lá vai, aquela. A gente tá vendo como a comunicação faz história. Aliás, também. Essa semana perdemos. Silvio Santos. Acabou o século XX. Acabou o século XX. Terminou o século XX, essa semana morreu o Silvio Santos, né? E agora vai aparecer o que esse cara fez, né? Agora vão. Até então era é o velho falando bobagem, tudo. Agora vai aparecer o que ele fez, né? Eu acho que a mensagem que tem para dar aqui é essa consciência da responsabilidade que cada um de nós tem que ter como consumidor dessa loucura toda que essa mídia toda está fazendo, entendeu? Então, de um lado tem os caras que estão produzindo, que eles têm que ter a responsabilidade. De outro tem os pessoas que consomem, somos nós. Né? O poder que a gente tem de construir ou destruir um influencer, nós temos poder, está na mão da gente, né? E a gente, para isso, tem que aprender a trabalhar em conjunto, tem que aprender que, pô, mas é só um like. Não, cara, é só o seu like. 100% do seu like. Agora, o meu, o teu, dele, a gente constrói ou destrói uma reputação, né? E ficar esperto para não ficar refém de quem está fazendo isso por razões outras que não, sabe, ele não quer o progresso. Eu quero dinheiro, cara. Eu quero grana, eu quero poder. Então eu vou fazer tudo, vou pintar lindo, maravilhoso, você vai ficar feliz a vida dando dinheiro e dando poder para essas pessoas. Se você não ficar esperto, você vai ser refém. Verdades e mentiras. É isso aí, aprenda como é que faz. Obrigada, Luciano. Obrigado pelo convite. Viu? Parem para tomar café com seus amigos. Não é? Isso aí. Faça como Café Brasil. Exatamente. Troque ideias, mas
pensem, né? Exatamente. Acho que isso é o mais importante. Obrigada, Luciano. @Luciano Pires. Já Tá lá, no né? ar. @Luciano Pires, venham. Luciano Pires, Café Brasil, Sim. Café com Leite agora, você aí. Por podcastcafécomleite.com.br. Vão lá porque vale a pena. Podcast cafécomleite.com.br. Vão lá ver. E tá aí nas redes sociais, procure nas plataformas digitais. Tudo Procura junto. Café com Leite, procura Café Brasil, procura Leadercast, cafezinho. Falou que tem café, tem Luciano Pires por Tamo perto. atrás. Também. Obrigada, Luciano. Obrigado Muito a vocês. sucesso pra você. Um prazer. Você volta? Volto quando você quiser. Quantas vezes a gente quiser, né? Obrigado aos logo, ouvintes logo a gente também. comemora os 20 Aliás, anos de Vibe Mundial. Obrigado aos ouvintes, aos telespectadores, não sei mais o quê. Aos seguidores. Seguidores, é tudo. Essa secta Aos youtubers. toda. Tudo, sei lá. Instagrammers. E mais o que tá vindo aí, que a gente nem sabe o que é Daqui a ainda. pouco aparece um monte. Gente, estourei meu tempo. Mundial e você não. Mundial Podcast. Quer Mundial e você também? Tá ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Pode ouvir, assistir esse programa quantas vezes você quiser, porque aprendemos hoje que podcast é distribuição e esse programa será distribuído para que você possa ouvir. Legal, né? Porque até quando tem vídeo você pode só ouvir. É isso aí. Um grande beijo, gente, e ótima semana. Segunda-feira incrível para vocês. Um beijo, até. Yeah.